Paz seja convosco, amados irmãos. Em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, iremos dar início a mais um estudo deste dia. E hoje nós falaremos a respeito do dia 25 de dezembro. Seria este um dia realmente que Jesus nasceu? Ou é algo que vem desde lá do passado, né? Nós vamos ver que isso aí é uma adoração ao Deus Sol, a Nimrod. Nimrod, ele foi um poderoso caçador diante da face do Senhor, e ele nasceu nesse dia 25 de dezembro. E quando ele morre, no lugar do seu túmulo nasce um pinheiro. E aí começaram a fazer uma comemoração neste dia, o qual o povo vem fazendo essa adoração desde a antiguidade e trouxeram até os nossos dias. Então Jesus, nós vamos ver que Jesus ele não nasceu no dia 25 de dezembro. E que o nascimento realmente de Jesus ele ocorreu na segunda quinzena de outubro, porque nós nos baseamos realmente no nascimento de João Batista. Nós vamos ver que através das Escrituras, João Batista, ele é filho de Zacarias. Está escrito em Lucas capítulo 1, do verso 5 em diante, e que realmente caiu no turno de Zacarias, que ele era sacerdote, e o anjo apareceu a ele dizendo que sua esposa Isabel conceberia um filho. E este filho, João Batista, ele ia ser aquele que realmente ia começar ali a anunciar o Messias, o resgatador de nós. Realmente isto aconteceu. Então, eu convido os nossos irmãos a estarmos lendo aqui em Lucas capítulo 1, verso 5, onde nós vamos ver que Davi havia feito uma repartição de turnos. Seriam 24 turnos de 15 dias cada um. Então o sacerdote ele fazia os trabalhos ali sacerdotais justamente durante 15 dias e foram divididos em 24 turnos. Então cada sacerdote ele ficaria fazendo esse trabalho 15 dias diante da face do Senhor. E nós vamos ver através das Escrituras Sagradas que realmente o turno que caiu em Zacarias e a concepção de João Batista. Então, convido os nossos irmãos a estarmos lendo aqui em Lucas, capítulo 1, do verso 5 em diante, que nos diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei de Judeia, um sacerdote, chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão.
e seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na sua ordem, na ordem da sua turna, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé diante à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele o Espírito e a virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de reparar ao Senhor um povo bem disposto. E disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficará mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no tempo. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tinham visto alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Então nós vemos aqui realmente que era o turno de Abias, aonde Zacarias exercera o seu sacerdócio. E nós vamos ver que é uma diferença de 6 meses de Jesus para João Batista, ou de João Batista para Jesus. Por quê? Porque está escrito na palavra do Eterno, na palavra do nosso Deus. Então nós vamos aqui, Lucas 1, verso 26, que nos diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, e a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi.
E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, o que nos mostra aqui, o verso 26, é que já seria o sexto mês, né? O sexto mês foi o anjo enviado por Deus a uma cidade. Então, depois do sacerdócio, e Zacarias havia exercido o sacerdócio, no sexto mês, este anjo aparece a Maria, falando todas essas palavras. E quando Maria chega perante Isabel, a criança que estava no ventre de Isabel, ela solta de alegria, porque sabia que Maria iria dar o filho ao Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 34 nos diz assim, Lucas 1, verso 34 em diante. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então a virtude do Espírito Santo cobriu Maria, e foi gerado nela o Filho de Deus. Só passou a existir a partir deste momento um cumprimento da palavra do Senhor. Se cumpriu em Maria. Verso 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril. Sexto mês de Isabel, que ela estava grávida, ia conceber João. Concebeu. Aí fala assim, verso 37, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então Maria falou: cumpra-se em mim a palavra do Senhor. Aquela palavra de um Salvador que está desde Gênesis, nos profetas, nos salmos, iria se cumprir em Maria. Ia passar a existir um homem gerado pelo poder de Deus, gerado, filho de Davi, chamado Filho de Deus. Mas este homem não nasceu em dezembro. Esse homem, nós vamos ver que ele nasceu na segunda quinzena de outubro. Segunda quinzena
de outubro. João Batista, ele foi gerado no finalzinho de julho, que era o turno de Abias, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 24, verso 10. 1 Crônicas, capítulo 24, verso 10. Vamos ver o que está escrito? A sétima e a oitava a Abias. Não. A sétima, a Cós, a oitava a Abias. Então, no turno de Abias. Seria o quarto mês, mas assim, a oitava ordem, a oitava quinzena se daria no turno de Zacarias, né? E ele fez esse papel sacerdotal. Então, se ela concebe aqui já no finalzinho, já no mês de Tamuz, né? Que no nosso calendário já é o mês de julho, passaria 9 meses e nasceria João Batista. E João Batista, ele nasce em Nisan. Na segunda quinzena de Nisan, completa-se 9 meses. 9 meses se completa em Nisan. Na segunda quinzena de Nisan. Mas por que Nisan? Então nós vamos aqui ver no calendário nosso. Ela concebe aqui em julho, agosto, setembro. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, abril se completa os 9 meses. E nasce João Batista, no mês de Nisan. Ela concebe em Tamuz, mas aí vem Tamuz, Abi, Eliú, Etanim, Bu, Quisleu, Tebete, Sebate, Adar, Elisã. Nasce João Batista. Jesus, ele é 6 meses mais novo do que João Batista. Seis meses mais novo do que João Batista. Maria, ela concebe sua gravidez justamente aqui entre Tebete e Sebate. Já mais ou menos na segunda quinzena de janeiro. Era o 6º mês da gravidez de Maria. E ela concebe, segunda quinzena de janeiro. E Jesus, ele só vem nascer na segunda quinzena de outubro, porque se cumpriria 9 meses, que é a gestação normal de uma mulher. E nasce Jesus. Jesus, ele nasce no mês de finalzinho já, no mês de Etanim, entre Etanim e Bu.
pelo calendário hebraico, e no nosso calendário, na segunda quinzena de outubro, nasce Jesus. Então a diferença é de 6 meses. João Batista ele nasce já na segunda quinzena de Nisan, mais ou menos ali em abril, nos primeiros 15 dias de abril, nasce João Batista, e Jesus nasce na segunda quinzena de outubro, ou seja, 6 meses de diferença. E várias outras situações também, mas olhando para as Escrituras Sagradas, nós vemos que em dezembro, lá em Israel, é muito frio. E quando Jesus ele nasce, os pastores estão nos campos cuidando das suas ovelhas, não teriam condições de estar com as suas ovelhas nos campos, estariam recolhidos nas manjedouras. Mas quando nasce Jesus, ele realmente na segunda quinzena de outubro. O inverno não era tão rigoroso como é em dezembro. E a palavra de Deus nos diz que realmente finalmente Jesus nasce ali numa manjedoura, lugar simples, né? E nasce o Salvador do mundo, Salvador de todas as pessoas que realmente tem Jesus como o seu mestre. Então hoje, irmãos, é muito simples nós fazermos uma pesquisa. Então hoje, se nós entrarmos realmente nas inteligências artificiais aí, nós vamos ver que neste dia 25 de dezembro é o nascimento do Deus Sol, não de Jesus. E para nós, Igreja de Deus, só existe um Deus, um Criador. Jesus, ele foi aquele homem gerado pelo poder de Deus em Maria, o cumprimento da palavra de Deus em Maria, desde Gênesis. Jesus, homem, um homem, filho de Davi, concebido pelo poder de Deus em Maria, gerado em Maria, e passou a existir para a humanidade só a partir do seu nascimento. Estava exclusivamente nas profecias, na palavra de Deus, que se cumpriu em Maria. Então, a referência realmente deste dia natalício, que aparentemente é uma coisa muito boa, né? As pessoas trocam presentes e alegram às vezes aos outros, né? E fazem aquela festa, aquela bebedice, né? Às vezes, será realmente é isso que Deus quer, ou quer que ele realmente medite, a pessoa medite na sua palavra, conheça realmente a verdadeira origem do nascimento de Jesus?
né? Se Jesus realmente teria nascido neste dia, ou simplesmente as pessoas, não quero saber se nasceu ou não nasceu, um dia festivo, né? Mas nós devemos estar buscando aquilo que está escrito. Será que nós estamos realmente agradando ao Senhor? Ou simplesmente estamos seguindo a mandamentos de homens? Então, os irmãos deveriam pesquisar um pouquinho a respeito de quem foi Constantino e várias heresias que foram colocadas, entre aspas, dentro da igreja. Adoração ao Deus Sol, Tammuz, ao dia 25 de dezembro, ao domingo. Quem que colocou esses dias? Mudando os mandamentos de Deus. Então nós vamos ver que contraria a palavra de Deus. Todas estas coisas contrariam a palavra de Deus. Não é para nós comemorarmos o nascimento, porque Deus não deixou claro o dia do nascimento de Jesus, para que realmente não comemorássemos esse dia, mas deixou um dia especial, um dia o qual Ele resgatou o homem da sua iniquidade. E esse dia, sim, é para ser comemorado, que é o dia 14 de Nisan, o dia em que Jesus realmente comeu a última ceia, e Ele morreu nesse dia, resgatando o homem. Esse dia, sim, Ele deixou para que nós realmente viéssemos alegrar, porque além dele nos resgatar, no dia 17 de Nisan, Ele ressuscitou, num sábado, e todos nós passamos a ter direito à vida eterna através da morte de Jesus, porque Ele nos resgatou. Um homem nos resgatou de tudo aquilo realmente que nós víamos cometendo, das nossas iniquidades, dos nossos pecados, e levou sobre Ele. Então é um homem, não um Deus. Um homem com todo o poder de Deus, porque lhe foi dado nos céus e na terra, para que todo joelho se dobre diante do nome de Jesus. Um homem que não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas aqueles irmãos que realmente queiram se aprofundar a respeito desse tema, nos procure, entre em contato conosco, e estaremos à disposição de todos para estarmos conferindo nas Escrituras a palavra do Eterno. Paz seja convosco e que tenham todos um ótimo sábado.